Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Irmãos, para aqueles que já têm vindo nas outras pregações, eu estou estudando o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. É o sermão de Jesus que fica localizado no capítulo 5 de Mateus, vai até o capítulo 7. Especificamente agora nós estamos tratando das bem-aventuranças, esse texto das bem-aventuranças que a gente leu. Irmãos, se pudéssemos perguntar para Jesus: Senhor, nos dê a característica de uma pessoa salva. Ou, como posso saber se eu sou uma pessoa salva, se eu vou ser salvo? Que características que eu devo ter na minha vida para reconhecer a salvação na minha vida? Cristo poderia muito bem nos descrever essas características que a gente leu, para dizer como seria uma pessoa salva, uma pessoa redimida. Relembrando o que a gente já viu nas 4 primeiras bem-aventuranças, elas revelam um progresso espiritual, um crescimento espiritual na vida de uma pessoa. Para começar, ele diz que a gente deve ser humildes de espírito, que a gente deve reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus. Em seguida, ele nos diz que a gente deve chorar. Chorar por quê? Por causa do nosso pecado. Por causa de reconhecer a corrupção da nossa natureza caída e do predomínio do pecado e da morte no mundo. Em terceiro, ele diz que a gente deve ser manso, que a gente deve ser humilde e gentil para com os outros, que a gente deve permitir que a pobreza espiritual que a gente já reconheceu condicione o nosso comportamento para com as pessoas, assim como para com Deus. Em quarto, ele diz que a gente deve ter fome e sede de justiça, porque de que adianta confessar e lamentar o pecado, reconhecer a verdade a respeito de nós mesmos e reconhecer essa verdade diante de Deus e parar por aí. E na nossa atitude, na nossa ação não acontecer mais nada. E agora, irmãos, vamos trabalhar em mais uma bem-aventurança. Lembrando que cada uma delas tem uma ligação com a anterior, que cada bem-aventurança está diretamente ligada uma com a outra, e da mesma forma ela por si só é maravilhosa. Nós vamos tratar agora de uma bem-aventurança que lida diretamente com o nosso caráter como crentes no Senhor Jesus. A partir de agora, a atenção nossa, a atenção de Cristo para as bem-aventuranças se volta para a nossa atitude. A nossa atitude em relação aos outros. E a gente vai começar pela misericórdia. Essa bem-aventurança trata da natureza do nosso cristianismo, ou da natureza de ser um cristão de verdade. Mateus capítulo 5, versículo 7. Esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como em todas as outras bem-aventuranças, irmãos, existe uma causa e um efeito nessa bem-aventurança. Ele diz que são felizes os misericordiosos. Essa é a causa. Pois eles alcançarão misericórdia. O efeito disso. E tem duas questões que a gente tem que analisar aqui.
a gente deve ter um cuidado especial nesse pequeno trecho. O que significa ser uma pessoa misericordiosa? E que tipo de misericórdia alcançaremos que nos deixará plenamente felizes? Pois é isso que significa bem-aventurado, feliz. Feliz o misericordioso. Por quê? Porque ele alcançará a misericórdia. Irmãos, quando a gente fala de misericórdia, esse é o significado normal da palavra, que você pode achar no dicionário, em qualquer outro lugar. A gente fala de um ato ou uma ação de ajudar alguém sem querer ou esperar nada de volta ou nada em troca. Eu não sei se vocês já ouviram falar de casas de misericórdia. Casas assistenciais que são chamadas de casas de misericórdia. Essas casas, elas são chamadas assim porque são lares ou instituições criadas com a missão de socorrer pessoas, de ajudar enfermos, pessoas inválidas. E essas casas, irmãos, elas não esperam nada de volta. Elas não cobram um valor para fazer isso. Elas não esperam nenhum tipo de gratidão. Elas fazem isso por misericórdia. Por isso o nome. A misericórdia é uma compaixão por pessoas que se acham necessitadas. E Jesus, nesse texto, ele não especifica a categoria. Ele não diz que pessoas ele tem em mente, ou quais tipos de pessoas os seus discípulos deveriam demonstrar misericórdia. Jesus não diz, sejam misericordiosos com vítimas de atentados terroristas. Sejam misericordiosos com os famintos, aquelas famílias que passam fome. Ele não especifica, sejam misericordiosos com os doentes, com as viúvas. Sejam misericordiosos com aqueles que são desprezados. A misericórdia de Cristo, que ele fala aqui, ela se estende por todas as categorias. Por isso Cristo não identifica uma categoria específica. E a nossa misericórdia deve ser assim. A misericórdia que Cristo fala também está relacionado em perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem. A misericórdia por si só é uma palavra que clama por perdão. Quando você vê uma pessoa condenada, uma pessoa que está no corredor da morte, ou que está para ser executada, quando ela clama por misericórdia, ela está clamando por quê? Ela está clamando por perdão. Ela busca o perdão. Irmãos, a gente tem que ter a noção, isso está muito ligado com a primeira bem-aventurança, quando a gente reconhece a nossa pobreza de espírito, a nossa incapacidade diante de Deus, a nossa atitude tem que ser a atitude de uma pessoa no corredor da morte diante de Deus. Senhor, misericórdia, me perdoa. Se você ainda acha que essa comparação é uma comparação muito forte, ou que você acha que você é uma pessoa boa, uma pessoa que não... Que comparação triste dizer que me comparar com um assassino, alguém que está condenado. Irmão, pense um pouco na sua vida. Você gerou a si mesmo? Você em algum momento pensou, vou entrar no útero da minha mãe e vou me dar vida? Não, você não tem domínio sobre a sua vida. Algo te gerou. E a Bíblia diz que Deus nos deu vida. E se Deus nos deu vida, Ele é como o nosso dono. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se você, como eu, conhecia Cristo depois dos 20 anos, eu passei 20 anos vivendo como se eu fosse Deus da minha vida. Eu passei 20 anos tomando atitudes por mim mesmo, pensando, eu vou fazer isso porque isso é aquilo que eu quero fazer. Eu jamais consultei o meu Criador, aquele que me deu vida. E toda vez que a gente toma uma atitude assim, de fazer algo e não levar Deus em consideração, isso é uma ofensa contra Ele. Isso é um crime. Isso vai acumulando na nossa ficha criminal diante de Deus. Às vezes a gente vê na TV o criminoso estende a ficha criminal dele.
para mostrar o tamanho do marginal que a pessoa é. A nossa ficha corrida é muito grande diante de Deus. Por isso a gente deve implorar por misericórdia por Ele. Uma grande ilustração, irmãos, sobre misericórdia é a parábola do bom samaritano. Jesus estava sendo questionado por um dos chamados mestres da lei daquela época, que estava tentando impor uma pegadinha para Jesus. Estilo pastor Neto aqui com nós, que a gente cai em 99% das pegadinhas dele, só que Jesus não caía nas pegadinhas, né? Jesus era bem mais esperto que a gente. E aí Jesus responde, o mestre da lei, no Evangelho de Lucas, convido vocês a abrir, capítulo 10, dos versículos 30 a 37. Capítulo 10, dos versículos 30 a 37. Aí o mestre da lei perguntou para Jesus: quem é o nosso próximo? Aquele que a gente deve amar. E aí Jesus responde: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Jesus está dizendo aqui que desceu, certo homem foi roubado. Além de roubado, espancaram e deixaram ele semi-morto na rua. Aí Jesus diz que desceu um sacerdote e se deparou com a cena. Então, trazendo para a linguagem de hoje, um cara foi assaltado aqui na frente, numa rua qualquer, foi espancado, deixaram ele praticamente morto. Aí passou um pastor de uma igreja evangélica, olhou o cara caído, atravessou para o outro lado da rua e passou de longe. Não quero nem me envolver. Aí, Jesus diz que depois passou um levita. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, uma pessoa que serve na igreja, um diácono. Aqueles que vêm na quinta-feira sabem do que eu estou falando. Uma pessoa que trabalha na igreja, que serve, que ajuda o pastor. E faz a mesma coisa. Olha de longe e atravessa para o outro lado. E aí Jesus diz que foi a vez do samaritano. Creio que muitos lembram quem são os samaritanos, né? O pastor já mostrou várias vezes o mapa. Galiléia e Judéia, existia Samaria. E os judeus, para chegar de um lugar ao outro, faziam a volta para não passar na Samaria, porque eles não reconheciam aquele povo. Então, Jesus está dizendo assim: um qualquer passou. Um qualquer que vocês acham, uma pessoa que vocês não valorizam, passou pelo mesmo local que aquele pastor, que aquele diácono passou. E foi justamente esse qualquer que se compadeceu, que tratou os ferimentos, que medicou os ferimentos, carregou ele no seu próprio veículo, levou ele para um hotel, hospedou ele numa hospedaria, pagou para alguém cuidar dele até que ele melhorasse. Deu 2 denários, o texto diz. O significado seria 2 dias de salário, até que ele se recuperasse. Agora, trazendo de volta para os nossos dias, seria como um mendigo espancado na rua. Quantas pessoas passariam por ele sem fazer nada? Não sei se muitos, o pastor já comentou desse vídeo
Fizeram um teste de pessoas bem vestidas passando mal e pessoas mal vestidas passando mal. Não sei se alguém chegou a ver esse vídeo. A quantidade de pessoas que passaram pelo mal vestido e não deram a mínima. Quantos passariam e diriam: coitado desse cara, mas eu estou atrasado com o meu trabalho, eu não posso parar. Eu acabei de lavar meu carro, não vou carregar esse cara para dentro da minha ambulância, sangrando aí, quase morto. Jesus ele não diz que o sacerdote e o levita eles não se compadeceram, não ficaram com pena. Mas ter pena e ter compaixão não é exercer misericórdia. E da mesma forma, essa parábola, ele não diz que o samaritano, esse que auxiliou, ele ficou esperando o viajante se recuperar. Aí ele chamou a RBS, contou a história, e aí fizeram uma reportagem em cima dele. O cara é um herói, né? O cara foi o único que acolheu o necessitado na rua. Reconhecimento, gratidão das pessoas, gratidão do próprio viajante, né? As pessoas reconhecendo, que cara bacana, esse cara que eu quero me espelhar. Quando a gente pratica uma ação de misericórdia, a gente não pode esperar por atos de gratidão. Quando a gente pratica uma boa ação, a gente não deve esperar algo em troca. Isso não é misericórdia. Em Mateus 6, 2-4 diz que quando, pois, deres esmola, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha a diferença, irmãos. Como orgulhosos a gente é. Como nós somos inclinados a buscar a aprovação, a buscar o reconhecimento das pessoas, a buscar uma glória pessoal. E aí vem a palavra de Deus e nos corrige. Busque a aprovação de Deus e não dos homens. Busque o louvor de Deus e não dos outros. Faça em secreto, não ponha no jornal. Não saia contando. Botei um mendigo na minha casa, dei um banho. Legal, parabéns. Vamos dar o testemunho. Nós devemos saber, irmãos, de ter consciência de que a gente tem uma visão elevada sobre nós mesmos. Isso nos prejudica até em sermos misericordiosos. A gente sempre leva em conta o que uma atitude de misericórdia pode nos prejudicar. Será que eu vou perder tempo em ajudar? Será que eu vou sujar meu carro? Será que eu vou ter que ter gastos com ele? O conforto que eu vou ter que abrir mão, vou sair, ter que carregar o carro, vou ter que tratar, medicar. O orgulho que eu vou ter que abrir mão para fazer isso. Irmãos, sermos misericordiosos significa ajudar alguém que procura ajuda. Significa levar ajuda ao miserável. Um ato pessoal, de pessoa a pessoa. Todos os dias, irmãos, nós temos oportunidades para sermos misericordiosos. E eu não falo somente nessas situações de ajudar alguém na rua, de dar uma esmola ou não. Você tem no seu próprio lar condições de ser misericordioso. Será que todo bom ato, todo o ato de bondade e misericórdia que eu faço na minha casa, perdoando, ou fazendo favor, ou ajudando a minha esposa, os meus filhos, será que eu faço isso por amor a Deus, sabendo que é isso que Deus requer de mim? Ou eu faço porque eu quero algo em troca, eu quero receber de volta o mesmo favor que eu estou prestando? Em nosso trabalho, como eu me porto com meus colegas de serviço? Como eu trato as pessoas que eu tenho contato? Será que se eu, no caso, sou um vendedor, será que eu atendo bem? Será que eu trato com respeito, com dignidade? Como eu executo minhas funções? Eu penso
que o trabalho é um dom de Deus, se eu faço isso para Deus, sabendo que eu sou merecedor do meu salário porque eu trabalho honestamente, eu ralo para isso. Será que me juntar em grupinhos falando mal do chefe, isso é exercer misericórdia? Será que tendo uma conduta desonesta, eu glorifico a Deus? E muitas vezes a gente pensa que uma atitude desonesta é só roubar dinheiro do meu chefe, mas toda vez que a gente mata serviço, gasta o tempo, faz o tempo passar e não trabalha honestamente, isso é uma atitude desonesta. E em nossa igreja, irmãos, como eu trato meu irmão? Quando algo dá errado, quando alguém me decepciona no meu convívio, no âmbito da igreja, qual que é a minha atitude? Será que a minha primeira opção é o perdão, ou a minha primeira opção é julgar, enfiar o dedo na cara, ou achar que eu estou no meu direito e que eu quero do meu jeito? É justiça própria ou misericórdia? Quando algum irmão fala algo que eu não estava querendo ouvir, que mexe diretamente com o meu orgulho e com meus pecados, aqueles que eu cuido tão bem, será que isso me traz um espírito de mansidão, de reconhecer que não, eu preciso mudar? Ou me desperta um desejo de fazer justiça? Será que eu perdoo as pessoas? Ou isso é algo inegociável? Eu sempre busco os meus direitos, meus próprios direitos, ao invés de considerar os direitos do outro como superiores aos meus próprios. E a nossa própria igreja, ela é uma igreja misericordiosa? É uma igreja que estimula a misericórdia? Será que se entrasse hoje aqui uma pessoa mal vestida, fedida, será que nós trataríamos com a mesma afeição que a gente trata os nossos queridos? Aquelas pessoas que a gente já tem o convívio, que a gente ama? Mas ainda, irmãos, a gente pode levar isso adiante. Qual é a maior necessidade das pessoas no mundo? O que vocês acham que as pessoas mais precisam hoje? É Cristo. É o Evangelho. Será que a nossa igreja tem pregado o Evangelho? Será que você tem pregado o Evangelho no seu próprio lar? Será que você tem pregado o Evangelho no seu trabalho, no dia a dia, com as pessoas que você tem convívio? Você se preocupa com o destino eterno das pessoas? Você se preocupa que se é um amigo seu que não é crente, morrer amanhã ele vai para o inferno? Você se preocupa com isso? Parece que é só quando acontece tragédias, como aconteceu, né? A gente estava comentando agora há pouco do Fernandão, do Inter. Parece que quando acontece a gente pensa, puxa, olha só, 36 anos, acordou no céu ou no inferno, não tem mais volta. Não tem mais o que fazer, não tem mais como implorar a misericórdia de Deus. E se a gente se preocupa tanto, não, eu me preocupo com as pessoas ao meu redor. Eu realmente me comovo, eu tenho misericórdia por todos ao meu redor. Então eu pergunto, por que a gente ora tão pouco por essas pessoas? Por que às vezes a gente passa dias sem lembrar dos nossos amigos e dos nossos familiares, das nossas orações? Irmãos, e falo por mim mesmo. Não estou aqui jogando nada na cara de ninguém. Que a gente possa refletir diante dessas situações. Pois como eu falei no início, essa é uma característica. O ser misericordioso é uma característica de uma pessoa redimida por Cristo, pelo Espírito Santo. É incompatível eu dizer que eu sou um cristão e não sou uma pessoa misericordiosa. Isso exclui totalmente o efeito que gera o fato de sermos misericordiosos, que é o efeito de alcançarmos misericórdia. Se não somos, não alcançamos. Agora vejamos
qual é o tipo de misericórdia que nós vamos alcançar? Será que a gente deve exercer essa misericórdia para alcançar a misericórdia dos outros? Será que é isso que a Bíblia está nos dizendo? Sejais misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Seria em relação às pessoas para mim? Eu faço algo bom para receber algo bom? Em um certo sentido, irmãos, isso até pode acontecer. Mas muitas vezes a resposta das pessoas, vindo de um ato de misericórdia, possa ser indiferença ou até mesmo crueldade de volta. Irmãos, basta a gente olhar o número de missionários que perdem suas vidas exercendo misericórdia em países hostis ao Evangelho, em países onde o cristianismo é proibido. De acordo com o Ministério Portas Abertas, em 2013 foram 2.123 missionários mortos em trabalhos de evangelismo e de ajuda humanitária. 2.123 pessoas que foram mortas por exercer misericórdia. Vejamos o próprio exemplo de Cristo. Cristo foi morto por ofender alguém? Foi morto por cometer pecado? Por fazer algo errado? Por roubar? Porque ele era um assassino ou algo do tipo? Não, irmãos. Não. Mas é isso que naturalmente o mundo oferece ao misericordioso. O mundo considera a vingança deliciosa. Temos até a série lá chamada Revenge, a vingança. Então, a pessoa passa a série inteira descobrindo uma forma de se vingar dos outros que fizeram alguma coisa para ela. E a gente assiste aquilo lá. É hoje. Hoje que vai pegar aquilo. E fica torcendo para acontecer. É assim, irmão. O mundo também considera um tolo aquele que faz o bem sem esperar nada de volta. Então, irmãos, a gente deve esperar misericórdia daquele do qual não nos decepciona, daquele no qual nunca vai nos decepcionar. A misericórdia que os misericordiosos alcançarão é a misericórdia de Deus. Depois que Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, irmãos, ele disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente está mais ou menos dizendo assim para Deus: Deus, nos trate da maneira que eu trato o próximo. Senhor, perdoa aqueles que nos ofenderam, assim como eu perdoo os que me ofenderam. Então eu estou dizendo: Deus, me trata da mesma maneira que eu trato os outros. Perdoar e ser perdoado. Mostrar e receber misericórdia são coisas que estão totalmente ligadas entre nós e Deus. E Jesus ilustra muito bem isso numa parábola. Voltem lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 23. Mateus 18, dos versículos 21 a 35, desculpe. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como lhe pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuíam, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e te pagarei tudo. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves.
Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, e se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Fica muito claro, né, irmãos? Imagina o que Pedro pensou quando estava fazendo essa pergunta. Senhor, quantas vezes se meu irmão pecar contra mim, eu tenho que lhe perdoar? Até 7 vezes? Pedro ainda pensou: fui bem, né? 7 vezes. Essa eu vou acertar. Aí Jesus mostra que ele estava enganado. É muito mais que isso, né? Aí Jesus nos mostra para a nossa atitude diante do imenso e impagável perdão de Deus. Irmãos, 10.000 talentos aqui significa uma dívida impagável. Para os ouvintes daquela época, era uma forma de representar uma quantidade infinita de dinheiro. Era impossível alguém ter essa quantidade de dinheiro. E o mesmo que tinha recebido o perdão dessa dívida impagável, não perdoou o seu conservo, que lhe devia apenas 100 denários, que significava um pouco mais de 3 meses de trabalho. É essa comparação que a gente deve entender. Quem hoje possui uma dívida impagável? Somos nós. É a humanidade. Todos nós estamos perdidos com uma dívida impossível de ser paga. É uma dívida que não adianta recorrer a banco nenhum, a amigo nenhum, a pessoa nenhuma, que você não vai conseguir saldar. Então, como que seremos hipócritas ao ponto de não perdoar a ofensa que seja de alguém contra nós, diante do imenso perdão que Deus nos dá? Alguém poderia dizer: mas eu gostaria de ver alguém perdoar um assassino, alguém que fez um mal muito grande para alguém. Aí eu diria: e quem matou Jesus? Quem matou Jesus Cristo, o unigênito de Deus? Fui eu. Foi você. Então, se você pensa assim, quer dizer que Deus jamais deveria nos perdoar. Porque nós somos assassinos diante de Deus. Nós cometemos um crime impagável. E quando a gente entende o tamanho da ofensa, o tamanho da nossa dívida diante de Deus, é nesse momento, irmãos, que a gente começa a entender o tamanho da misericórdia alcançada. O tamanho da glória que existe no perdão de Deus. Quanto erro, irmãos, a gente leva diante de nós, quando a gente não perdoa o nosso vizinho pelas folhas que caíram no meu quintal, e na mesma noite eu oro pedindo perdão de Deus pelos meus pecados. Quanto engano, irmão. O ponto principal dessa parábola não é que nós merecemos misericórdia porque a gente é misericordioso, ou que a gente merece o perdão porque a gente perdoa os outros. A verdade é que a gente não pode receber a misericórdia e o perdão de Deus, a não ser que a gente se arrependa. E a gente não pode afirmar que a gente se arrepende de fato dos nossos pecados se a gente não demonstra com misericórdia para com o pecado dos outros. Esse é o ponto, irmãos. Ou ainda, diante do contexto das bem-aventuranças, são os mansos que também são os misericordiosos. Pois ser uma pessoa mansa é admitir diante dos outros que nós próprios somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros,
porque eles estão na mesma situação que nós. Estamos todos no mesmo barco. Nada nos leva a perdoar, senão o grande fato de que a gente entenda que nós mesmos somos perdoados. Quando a gente tem essa percepção na nossa vida do perdão de Deus, é aí que a gente consegue perdoar o outro. E nada, irmãos, prova mais claramente do que a gente foi de fato perdoado quando a nossa disposição é levada a perdoar. Quando nós não guardamos mágoa, quando nós conseguimos liberar perdão. Isso é uma evidência, irmãos, de que você de fato entendeu e compreendeu o perdão de Deus na sua vida. Irmão, quero propor uma última parábola que também ilustra a misericórdia de Deus para conosco. Voltamos a Lucas, capítulo 15, de 11 a 24. Lucas, capítulo 15, 11 a 24. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Irmãos, o filho pródigo é um exemplo de quem teve um verdadeiro arrependimento. E o pai aqui, irmãos, retrata Deus ansioso por perdoar o pecador arrependido. Irmãos, que maravilha nós temos diante de nós um texto como esse, uma verdade como essa. Quando a gente se depara com textos assim, que demonstra a misericórdia de Deus, a gente não deveria sair desse lugar da mesma forma. A gente deveria sair dando pulo de alegria. A gente deveria sair chorando. A gente deveria ter aquelas atitudes que muitas vezes a gente tem com o nosso time de futebol, quando ganha uma taça, um campeonato. A gente se alegra, vibra, grita. Quando a gente se depara com textos assim, irmãos, que diz que Deus anseia em receber o pecador arrependido, nós deveríamos nos postar de joelhos e reconhecer a imensa misericórdia de Deus sobre nós. A gente deveria de fato buscar e clamar por esse perdão. Irmãos, agora por outro lado, existe uma triste realidade. A realidade daqueles que não são misericordiosos. Em Tiago 2,13, ele diz assim: Porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Será exercido o juízo sem misericórdia. Uma pessoa que não mostra
misericórdia nem compaixão pelos necessitados, que não mostra misericórdia e compaixão pelas pessoas, por aqueles pecadores que estão numa situação que você estava até ontem. Pessoas que não demonstram, que não respondeu a grande misericórdia de Deus. Essa pessoa é uma pessoa que não foi redimida. E a Bíblia diz que o destino é o castigo justo do inferno. O fato de não compreendermos que Deus é o Criador e que nós devemos toda a honra a Ele, porque Ele nos deu vida, Ele nos deu o sopro de vida, Ele que nos faz estarmos aqui, Ele nos dá o ar para respirar, Ele provém todas as coisas na nossa vida. Quando uma pessoa se recusa a aceitar isso, é um crime muito grande. E o único jeito é o arrependimento e o perdão através de Cristo. Para concluir, irmãos, tomando a misericórdia de Deus e a misericórdia por outras pessoas como exemplo, ore pedindo que na tua vida se reflita continuamente a misericórdia que foi mostrada a você. Agradeça a Deus por sua misericórdia diária, a qual continua se manifestando a você mesmo quando a misericórdia de outras pessoas é imperfeita. E se você, irmão, ainda não alcançou a misericórdia de Deus, se você sente que ainda não recebeu o perdão de Deus, se arrependa como o filho pródigo se arrependeu. Busque o Pai desesperadamente, como quem não possui para onde correr. Busque como se você não tivesse mais o que fazer. Como quem depende totalmente da misericórdia de Deus, como quem reconhece sua incapacidade e sua dívida impagável. Não deixe para amanhã. Nossa vida é curta. Não existe nem a certeza que a gente vai estar aqui amanhã. A gente vive muitas vezes nossa vida esquecendo que ela é frágil. A gente se programa, faz planos, mas a gente esquece que a gente não tem a certeza do amanhã. Vamos orar.